Vamos a mais uma aula a respeito de ação. Agora iremos tentar identificar o que seja ação idêntica, conexão e continência. O Código de Processo Civil, no artigo 337, parágrafo 2º, ele traz alguns elementos que devemos levar como base para identificar quando uma ação é idêntica a outra ação. Nós estamos falando em ação que estão em juízo. Os elementos de uma ação, nós já vimos na aula de ação, eles estão previstos no artigo 319 do CPC. No inciso 1 temos endereçamento, no inciso 2 temos partes, causa de pedir, pedidos, valor da causa, protesto genérico de provas e opção pela audiência de conciliação e mediação. Esses dois últimos nós não colocamos porque esses dois últimos são obrigatórios em todo e qualquer tipo de ação. Não só eles, como esses outros aqui. Mas o que mais dá a diferença de uma ação para a outra são esses 5 elementos iniciais. Os dois outros são parecidos e nós iremos analisar em outra oportunidade. Desses 5 elementos iniciais do artigo 319, apenas 3 é importante para identificar se uma ação é idêntica à outra. Quais são eles? Para que uma ação seja idêntica à outra, ela deve possuir as mesmas partes, ou seja, autor igual a autor, réu igual a réu. Segundo, tem que possuir a mesma causa de pedir, qual é o motivo que levou àquela demanda judicial. E, por fim, tem que ter os mesmos pedidos, que é que eu estou pleiteando em juízo. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender o caso de haver ação idêntica ou não. Vamos levar em consideração o fato de que José e Maria se envolveram em um acidente de trânsito. E vamos colocar a culpa exclusiva de Maria. Ora, José e Maria se envolveram em acidente de trânsito por culpa exclusiva de Maria. Não houve um consenso no pagamento, o que levou José a ingressar com uma ação contra Maria. Então, quem são as partes da demanda? José e Maria. José como sendo parte autora, Maria como sendo parte ré. Qual é a causa de pedir? O inadimplemento no que tange à obrigação de indenizar em decorrência de acidente automobilístico envolvendo as partes. Qual é o pedido? José ingressa pedindo danos patrimoniais e tão somente a reparação por danos patrimoniais. Observa-se que José ingressou com uma ação e essa ação vem a ser distribuída, que depois eu vou estudar comigo, calma com vocês, foi distribuída para a primeira vara cível em decorrência do valor. Primeira vara cível de competência residual daqui de Boa Vista, Roraima. O endereçamento é a primeira vara cível, aonde é que é o juiz que tá promovendo aquela ação, que irá analisar o mérito daquela ação. Primeira vara cível. E o valor da causa, vamos considerar que ele tenha colocado apenas R$1.000. Vamos fazer de conta que dá para a vara cível. É lógico que nós sabemos que para ir para a vara cível é necessário, no mínimo, superior a 40 salário mínimo. Vamos considerar, então, que ingressou com uma ação no valor de 40 salários mínimos. Pronto, 40 salários mínimos, essa ação. Só que, antes de transitar em julgado, só transita em julgado quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, é o primeiro elemento, primeira situação que se observa quando uma ação transitou em julgado. Antes de transitar em julgado,
José ingressa novamente com uma ação. E essa ação é distribuída para a segunda vara cível de competência residual. E agora ele pede não mais 40 salários mínimos, 50 salários mínimos. A pergunta é: eu estou diante de uma ação idêntica? José ingressou novamente com uma ação contra Maria. Partes é iguais. José e Maria na primeira, também eu tenho José e Maria na segunda. Decorrente do mesmo acidente de trânsito que sofreram, aonde Maria não fez o pagamento dos danos patrimoniais que ficou no seu veículo. Então, eu tenho uma ação idêntica, só que a primeira foi distribuída para o primeiro juiz, primeira vara cível, e a segunda foi para o segunda vara cível. O valor da primeira é 40 salário mínimo, o valor da segunda 50 salário mínimo. Eu estou diante de uma ação idêntica porque o que eu vou levar em consideração tão somente serão 3 elementos. As partes, que são em ambos José e Maria, a causa de impedir o inadimplemento decorrente de acidente de trânsito de uma indenização e o pedido que é propriamente a indenização. Então, eu tenho ação idêntica nesse caso. Se tiverem mesmas partes, causa de pedir e pedido, os 3 têm que ser idênticos, eu tenho uma ação idêntica. Estou diante de uma ação idêntica. Mas no mundo jurídico, para que serve eu entender e identificar uma ação idêntica que está em trânsito? Opa! No Brasil é proibido o bis in idem. Então, eu pergunto para vocês, é justo Maria ser condenada 2 vezes pelo mesmo acidente de trânsito? Para evitar esse tipo, o que é que Maria pode alegar quando José ingressa com uma ação? A primeira é distribuída no primeiro juizado e a segunda é no segundo juizado cível. Ela pode pedir a litispendência. O que é a litispendência? É quando eu tenho uma ação idêntica e ambos os processos ainda estão em curso. Ora, a primeira foi distribuída. O juiz ainda não deu a decisão ou ainda não houve o trânsito em julgado. Enquanto não houver o trânsito em julgado, eu não tenho que falar em ingressar com nova ação. Tem situações que eu posso ingressar e tem situações que eu não posso ingressar. A primeira coisa importante é entender a litispendência quando uma ação idêntica, que nós já identificamos o que é uma ação idêntica, tem que possuir as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e esta ação idêntica à primeira, ela ainda está em curso, não terminou a primeira não foi nem julgada nesse caso aqui, do exemplo que estou dando para vocês. Então, aqui eu tenho a famosa litispendência, eu posso alegar o seu juiz. Em relação a essa segunda ação aqui, existe uma ação cuja decisão ainda está pendente. Eu tenho um litígio pendente e José já ingressou novamente com outra ação. Seu juiz, extinga a segunda ação porque uma já está em curso, para não causar o bis in idem. E aonde é que ele vai fazer isso? Em preliminares de contestação. Em preliminares de contestação, o réu vai alegar a litispendência, artigo 337.
O que é que acontece quando o juiz reconhece a litispendência? Ele vai extinguir aquela ação mais moderna. Continua a primeira ação. Professor, mas a primeira foi dado 40 salário mínimo, a segunda 50 salário mínimo. Quem é que vai prevalecer? A segunda é litispendente. Pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. Para que possa ingressar com uma outra ação, alterando o valor da causa, é necessário que antes a parte desista da primeira ação para que possa a segunda ação dar continuidade. Caso contrário, ela será considerada litispendente. Outra coisa que pode acontecer quando, diante de ações idênticas, que nós já vimos, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, é a coisa julgada. Ela difere pouquinhas coisas em relação à litispendência. Olha aqui, quando eu falo em litispendência, não houve o trânsito em julgado da primeira ação. Quando eu falo de coisa julgada, existe o trânsito em julgado. O primeiro elemento que eu tenho que analisar é: há trânsito em julgado? Perfeito. O primeiro elemento para analisar se estou diante de coisa julgada. Se há trânsito em julgado, há coisa julgada. Segundo elemento que eu tenho que analisar. Aqui a coisa julgada é formal ou material? Para que haja um impedimento da segunda ação prosseguir, eu tenho que verificar se houve coisa julgada formal ou coisa julgada material. Mas o professor distingue coisa julgada formal e coisa julgada material para que se impeça que uma segunda ação seja analisada em juízo? Sim. E quando é que se forma coisa julgada material? É quando o juiz analisa o mérito. Então, eu tenho que verificar se há coisa julgada material. Havendo uma coisa julgada material, ou seja, se o juiz já analisou o mérito, essa ação não pode ser analisada o mérito novamente por outro juiz. Há um impedimento. Se eu estou descontente com a decisão do juiz e transitou em julgado, o meio mais correto não é ingressar com nova ação, é entrar com uma ação rescisória e não entrar com uma nova ação, porque existe impedimento. Toda e qualquer ação que já transitou em julgado, fazendo coisa julgada material, há um impedimento de outro juiz vir analisar novamente o mérito. Mérito já foi discutido? Não se discute mais. Professor, então quer dizer que quando houver coisa julgada formal, não haverá esse impedimento? Exatamente isso. E quando é que eu sei que tem coisa julgada material e coisa julgada formal? Coisa julgada material, analisa-se o mérito. Artigo 487. Professor, e na coisa julgada formal, não analisa-se o mérito. Artigo 485 do CPC. Na coisa julgada formal, o juiz não julga o mérito. E transitando em julgado, libera que a parte proponha uma nova ação, mesmo idêntica, e essa ação não será impeditivo para que o juiz analise. Com base em que, professor, eu tenho isso? Artigo 486 do CPC. Fez coisa julgada formal, não é impeditivo para que a parte autora, desde que após o trânsito em julgado, proponha a ação novamente. Se o juiz não analisou o mérito, coisa julgada
formal. Havendo coisa julgada material, existe um impeditivo para que o juiz volte a analisar novamente o mérito daquela demanda. Seja o mesmo juiz ou seja outro juiz. Está impedido. O que se pode fazer quando uma ação transita em julgado, o juiz analisando o mérito e eu estou descontente, mas perdi o prazo dos recursos? Ingressar com uma ação rescisória, que é uma petição inicial, mas é uma petição inicial que vai iniciar lá nos tribunais. Não vai iniciar em primeiro grau de jurisdição, que nós vamos verificar mais à frente ainda nessas aulas. Primeiramente, é identificar se a ação é idêntica ou não. Sei quando uma ação é idêntica, quando ela tem as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido. Se alguém propor duas ações idênticas e elas estão em curso ambas, eu tenho a coisa, não tenho a coisa julgada. E se eu não tenho a coisa julgada, eu vou dizer que as ações são litispendentes. A segunda tem que ser extinta. Se o autor propõe uma ação e após o trânsito em julgado, tendo uma ação negativa ou mesmo favorável, após o trânsito julgado e o juiz ter analisado o mérito, ele vem propor uma outra ação idêntica, aí eu já tenho a coisa julgada, o que impede que aquela ação continue. Coisa julgada, que é material, impede que a ação continue. Se é antes do trânsito em julgado que se propõe a petição inicial, eu falo de litispendência. O marco é a ação idêntica antes do trânsito julgado, litispendência. Após o trânsito julgado, coisa julgada. Desde que a coisa julgada, a decisão tenha sido analisado o mérito. Juiz analisou o mérito, coisa julgada material. Depois do trânsito julgado. Vamos para mais um tema. E agora nós vamos analisar a conexão. O que seria a conexão? Primeiramente, não tem nada a ver com ações idênticas. Ações idênticas eu só tenho na litispendência e na coisa julgada. Quando se faz coisa julgada material, eu vou ter a coisa julgada. A conexão, não há necessidade de haver a pré-existência de uma ação idêntica. Porque o que seria a conexão? Serão sempre conexas duas ou mais ações quando lhes forem comum, parecidos, próximos, semelhantes, pedido e causa de pedir. Ora, toda vez que eu tiver causa de pedir e pedido parecidos ou pedidos, eu vou ter ação conexa. O que seria então, vamos contextualizar isso. José vinha dirigindo seu veículo e abalroou o veículo de Maria, que dentro do veículo vinha também com Finés, seu sobrinho. Vamos fazer de conta, olha só, na batida, por culpa exclusiva de José, que vinha embriagado e não respeitou as regras de trânsito, ele causou prejuízo no veículo de Maria, mas também causou danos à saúde de Finéias. Maria ingressa com uma ação contra José, pedindo a reparação dos danos patrimoniais do seu veículo. Olha só, primeira ação, Maria versus José. Ela pede a reparação dos seus prejuízos, então pede um dano material.
E Finéias também ingressa com uma ação contra José. Só que ele pede danos patrimoniais pelos remédios, pela internação hospitalar que ele teve, para reparar os prejuízos que ele sofreu na sua saúde. E pede também dano moral porque teve sequelas psicológicas. Ambas as ações são distribuídas para juízos diferentes. Um vai para o primeiro juizado, o outro vai para o segundo. Ora, eu tenho ações distintas e diferentes, mas olha só uma coisa em comum que eu tenho aqui, ó. O mesmo motivo, qual é? A causa de pedir aqui. O mesmo motivo aqui, ó, causa de pedir aqui, qual é? O acidente de trânsito, que causou prejuízos que estão sendo pedidos aqui. Então, o que é que eu tenho em comum aqui? O acidente de trânsito. O acidente de trânsito é comum entre eles. Porque o dano material aqui, ou o dano patrimonial aqui, está em decorrência de danos no veículo. É veicular. Aqui os danos patrimoniais é saúde. Os danos morais aqui é abalo psicológico. São diferentes os pedidos, mas a causa de pedir é idêntica. É comum para ambos. O mesmo acidente de trânsito. José, nessa segunda ação, que foi proposta em momentos depois, ele pode pedir o quê? Ô, seu juiz, eu quero que seja distribuído por dependência para o primeiro juízo. Por quê? Porque fica mais fácil para eu me defender. Então, ele pode alegar a conexão e pedir que ela seja redistribuída para o primeiro, porque já existe uma ação em trâmite decorrente a esse mesmo dano, acidente ocasionado, e fica melhor para ele compor um acordo, tudo diante do mesmo juízo, para que haja uma segurança jurídica na hora que for julgar o caso. Porque eu tenho aqui a conexão, porque a causa de pedir ela é idêntica. Ela é comum para ambas as ações. Vamos pensar no outro exemplo? A Fazenda Pública ingressou com uma execução fiscal contra José. Uma execução fiscal contra José. Pedindo, olha só, houve inadimplemento de tributos, a causa de pedir, e pediu a execução do patrimônio de José. José recebeu e tinha que opor aquela execução. E na execução fiscal é necessário garantir o juízo para se opor os embargos à execução. José diz, eu não tenho patrimônio e nem quero oferecer patrimônio para opor isso daí. Ele também não pode apresentar exceção de presecutividade, porque a exceção precisa discutir a dilação probatória, discute-se a matéria. Ela não permite a dilação probatória. Então só sobra para ele entrar com uma petição inicial chamada de ação anulatória. Só que daqui, vamos lá, primeira vara da Fazenda Pública, está sendo executado lá. E José ingressou com uma ação anulatória. Essa ação anulatória não pode ir para a segunda vara. Tem que ir para onde? Para a primeira vara. Porque é lá que está tramitando a execução. E ele quer paralisar essa execução para que seja analisada essa ação anulatória dele, junto pelo mesmo juiz, para que tenha o mesmo decisão, que haja uma segurança jurídica. Então, o que é que José vai ter que pedir? Vai ter que pedir que essa ação
ele, autor, seja distribuída por dependência. Então, ele vai não respeitar aquela ordem e vai utilizar a exceção daquela distribuição. Toda vez que tiver mais de um juízo, a ação tem que passar por um sorteio para saber a quem será distribuída. Dessa forma aqui, ele não irá passar pela distribuição. Por quê? Toda vez que eu tiver uma conexão e o autor souber que já tem uma ação, ele pode pedir a distribuição por dependência em preliminar. Conexão gera distribuição por dependência. Fácil até aí. Observe-se que conexão não é petição idêntica. Observe que de um lado, como eu falei daquela primeira vez, eu tenho partes distintas, mas eu tenho ou a causa de pedir comum ou os pedidos comuns. Uma das partes pode pedir a distribuição por dependência, que há conexão naquelas duas ações e que o mesmo juiz, que é prevento já de uma, seja também prevento da segunda. Vamos para o segundo? Continência. O que é que significa continência? Da mesma forma que a conexão, eu tenho a continência. Só tem um detalhe. Olha só. Vamos lembrar do que nós estudamos lá atrás a respeito de ação idêntica. Para uma ação ser idêntica à outra, é necessário ter 3 elementos parecidos. Quais são? Partes. Partes. Causa de pedir e pedidos. Então aqui eu tenho uma ação idêntica? Não. Por que não? Porque o pedido de um é mais amplo. Se fosse pedidos iguais, eu teria ação idêntica e só poderia alegar ou litispendência ou coisa julgada. Nesse caso aqui, eu tenho o pedido da primeira ação é menor do que o pedido da segunda ação. Lógico, se foram distribuídas para locais distintos, eu vou pedir a reunião dos processos através da distribuição por dependência, que volte para aquele juiz que já é o prevento, que nós vamos estudar quando falarmos de competência. Então, eu vou pedir a distribuição por dependência para que vá para aquele juiz que analisou primeiro uma delas. As duas serão analisadas pelo mesmo juiz. E o que é que o juiz vai fazer? Ele vai extinguir a ação que tiver o menor pedido. Ele vai dar continuidade para aquela que tem mais pedido. Mas, professor, quando eu vi lá atrás em ação idênticas, que não é o caso aqui, ação idêntica, já verificamos que os pedidos são distintos, então não posso falar em ação idêntica. Lá na ação idêntica, o juiz extingue a que foi proposta depois, a que foi distribuída depois, a que foi registrada depois, a que foi despachada depois. Porque a primeira tornou o juiz prevento. E aqui não, não. E ele vai extinguir a segunda ação, porque ela é litispendente ou se faz coisa julgada. E aqui não, ele vai extinguir a ação que tem menos pedido, porque essa ação está dentro dessa outra aqui. Ora, eu posso verificar que dano aqui só peço dano material, e dano material já está aqui dentro. Então, essa ação está dentro dessa outra ação. Eu vou extinguir aquela que tiver o menor pedido e deixar em curso aquela que tem mais pedidos. E por que o juiz não pode extinguir essa segunda? Porque haveria uma omissão aqui, ó. Não iria conseguir aqui analisar o dano moral nessa primeira. Por quê? Professor, força do artigo 141 do CPC diz aquilo. O juiz só pode analisar nos limites do que foi
pedido. Aqui não tem dano moral. Então, ele não pode analisar o dano moral aqui. Mas aqui eu tenho dano moral e dano material. Então, eu tenho ações que existe a continência. Professor, se eu tivesse em um dano moral, só dano moral, e na outra só dano material, eu teria continência? Partes são idênticas, causa de pedir são idênticas, são comuns. Mas os pedidos são diferentes. Então teria o quê? Conexão. Se Maria ingressasse com ação contra José pedindo dano moral em uma, e na outra ingressasse com ação contra José pedindo apenas dano patrimoniais, e forem distribuídas a juízo diferente, tanto José pode pedir na contestação a distribuição por competência para que se unifique esse juízo, ou Maria, na petição inicial da segunda ação, já pode pedir a distribuição por competência, porque ela vai dizer que os pedidos são comuns, o mesmo acidente de trânsito.